reflexão social. Então, não é bem uma escola, na verdade, são militantes que foram produzindo, junto com as suas militâncias, em torno desse tema, uma série de textos, uma série de artigos, uma série de teses, que valem a pena nós visitarmos. Que bom, Evelyn. Vamos começar? Então, vou colocar aqui para vocês. Pera lá. Aqui. João, por que não está aparecendo de novo? Só um minutinho, eu vou e volto. Está aparecendo, professora? Só o microfone que está desligado. Professora, desculpa o microfone, meu bem. Tá desligado. Nada do microfone ainda. Caramba, tá bom, agora, que aparecia para mim ligado. Vocês estão me ouvindo? Agora, professora, tá ótimo. Agora ok. Ok? Então, estão enxergando a tela? Sim, tá. Sim. Estamos enxergando bem. Tá ótimo. Então, nós vamos conversar hoje sobre o patriarcado do salário e sua crise. Mas antes de falar dessa crise, a gente tem que entender o que é esse conceito do patriarcado do salário, que surge a partir desses grupos que eu falei para vocês, que é o grupo que foi fundado pela Christine Delphi, do feminismo materialista, no final dos anos 60, e o grupo dos salários para o trabalho doméstico, uma militância que teve espaço geográfico entre o grupo do movimento dos direitos civis contra o racismo nos Estados Unidos, o movimento dentro da Itália, dentro da própria França, tá? Que foram fundados pela Maria della Rosa e pela Del Rio, não é? Que são, vamos assim, as matriarcas desse grupo para reflexão sobre esse conceito. Vamos lá. Antecedentes, né? Nesse período da década de 60, do final da década de 60, tinha todo um debate no feminismo, e a explicação da razão do patriarcado e da opressão das mulheres, eles decorreriam de fatores psicológicos e de fatores biológicos, ou de fatores sociais e econômicos ligados à produção, à apropriação e à distribuição do excedente no sistema capitalista,
que são cruciais para explicar o tipo específico de opressão. E qual era o debate? O debate era, afinal, o patriarcado é mais antigo que o capitalismo, então o capitalismo recriou um outro patriarcado. A gente pode falar que as mulheres são oprimidas pelo patriarcado e não são exploradas pelo capitalismo, ou elas são oprimidas e exploradas, só que em campos diversos. Então, toda uma série de grupos, né, que inclusive participavam dos partidos operários. Eu indico aí o livro da Cinzia Rosa sobre isso, em que ela vai discutir todos os conflitos e tensões das lutas das mulheres dentro dos partidos do operariado, dos partidos de esquerda, dos partidos marxistas na década de 50, 60. Então, o próprio lançamento do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, retomou esse debate. Então, existia essa vertente que acreditava que o patriarcado estava ligado à opressão, separada da exploração. Tá? Essas feministas e essa militância que eu expliquei anteriormente para vocês, da teoria materialista, e especificamente a que nós vamos trabalhar hoje, o grupo das que reivindicavam salários para o trabalho doméstico, elas acreditam que o patriarcado está ligado a uma mudança social e econômica, e que a opressão e a exploração, elas se comungam, né? Então, elas trabalham gênero como classe. Não como classe independente do gênero, mas o gênero é fundamental para a criação da própria classe, para a própria exploração e opressão específica das mulheres. Então, esses grupos materialistas e dos salários para o trabalho doméstico acreditam nessa ideia de que são fatores sociais e econômicos que redefinem um novo tipo de patriarcado, tá? E aí, para isso, elas vão trabalhar também os efeitos que esse novo tipo de patriarcado tem sobre uma instituição fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, para elas, que é a família moderna. E esse patriarcado e essa família moderna criam um tipo específico de exploração e opressão das mulheres, tá? Que se conjugam. Então, o elemento central dessa abordagem é que é um tipo de trabalho, é um tipo de atividade, é um tipo de divisão social e sexual do trabalho, tá? Que coloca as mulheres numa posição, nas nossas sociedades capitalistas, de opressão e de exploração. É interessante que, bem no final da década de 60, uma série de antropólogas e arqueólogas, né, vão apresentar trabalhos um pouco contestando a ideia de que as mulheres, desde os tempos, né, primitivos, pré-capitalistas, elas realizariam trabalhos que seriam trabalhos inferiores aos trabalhos masculinos. Elas dizem exatamente o contrário, né? E aí eu posso falar da Deli Costa, da Del Rio, né? Elas vão mostrando como, na verdade, é bem o contrário. As mulheres perderam uma guerra que foi realizada contra elas no início do século XIII e vai se desenvolvendo até o início do século XIX, onde a gente vai perceber o surgimento desse conceito que eu falei para vocês, o patriarcado do salário. Então, elas vão apontar, essas antropólogas e essas antropólogas, que o fato das mulheres realizarem trabalhos mais relacionados à coleta, horticultura e preparação da comida, tornava, ao contrário do que se pensava, os homens mais dependentes das atividades das mulheres. Eram os homens que, na verdade, dependiam para sobreviver das atividades das mulheres. Então, era fundamental, diante disso, e diante da crise alimentar, né? Vocês têm que lembrar, no século XIII, que teve uma grande crise alimentar e a peste negra na Europa. Então, face a essa grande crise, né, de reprodução social, né, de nascimento, de continuação da população, era necessário que os homens assumissem o controle dessa mão de obra feminina, não apenas para assegurar a produção de bens de subsistência e sobrevivência, mas também para maximizar essa produção e garantir a acumulação de um excedente. Então, é importante entender que, nesse contexto, né,
tanto as materialistas, Christine Delphi, quanto as salários para o trabalho doméstico, elas acreditavam que as transformações sociais e econômicas aconteceram nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo. Só que a Christine Delphi, ela vai colocar, vamos dizer assim, mais acentuado que a guerra é particularmente dos homens contra as mulheres. Então, ela vai enfatizar muito mais a opressão do que a exploração. Já as militantes dos salários para o trabalho doméstico vão enfatizar muito mais a exploração e a criação de uma estrutura, de uma máquina de guerra estruturante e estruturada para tornar as mulheres reféns, tanto da opressão quanto da exploração. Tudo bem? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida? Posso continuar? Tudo certo, professora. Tudo bem? Tá ótimo. Então, o gênero como classe que eu falei para vocês, que vem tanto desse grupo, da perspectiva materialista, quanto da perspectiva dos salários para o trabalho doméstico, eles vão se dividir nessa posição. Para Christine Delphi, que até hoje produz muito sobre feminismo, uma feminista francesa muito interessante, são os homens, propriamente, que se constituem como uma classe contra as mulheres. E da perspectiva da Della Rosa, e da Del Rio, não são os homens, é uma estrutura, é o Estado. É o Estado que cria uma política patriarcal junto com os capitalistas, junto com os que estavam, de alguma maneira, em crise, com relação à propriedade fundiária, final do período feudalista, um período que poderia acontecer uma revolução agrária, em que as mulheres exerciam funções de liderança muito importantes. Então, é como se esse grupo reagisse contra esses corpos, principalmente contra os corpos femininos, acabasse cooptando os homens para dividir essa classe trabalhadora, instituir uma opressão e uma exploração sobre os corpos femininos. Ambas as tendências, elas falam sobre a exploração do trabalho reprodutivo das mulheres, ao qual se atribui um caráter produtivo que é negado. Isso é muito importante. Qual é o argumento central dessas duas perspectivas? É que o trabalho exercido pelas mulheres, que é o chamado um trabalho reprodutivo, ou algumas vezes um trabalho do cuidado, que as feministas não gostam muito dessa expressão, do cuidado, do amor, Enfim, a gente vai ver já no texto da Federici as críticas que tem com relação a isso. São considerados um trabalho que não é considerado produtivo. É como se esse trabalho não produzisse valor. É como se esse trabalho não produzisse mercadorias. E o argumento central dessas perspectivas é que o trabalho reprodutivo ele é tão central porque ele produz a principal mercadoria para o capitalismo. Qual é? A força de trabalho. Força de trabalho. Que sem essa força, e sem exatamente a apropriação dessa força de trabalho, já diria o Marx, nós não poderíamos ter a mais-valia e nós não poderíamos ter a acumulação do capital. Essa força de trabalho só é criada pelo trabalho reprodutivo e foi considerado um trabalho exclusivo das mulheres. Essa guerra, essa localização das mulheres nessa divisão social e sexual do trabalho, que elas vão problematizar, questionar e pontuar. Então, o trabalho doméstico, a gente pode chamar de trabalho doméstico, mas ele não é só doméstico. É por isso que é importante a gente entender que ele significa um trabalho de reprodução. O que é um trabalho de reprodução? São os cuidados para nós existirmos enquanto seres humanos, desde o momento que a gente nasce, até o momento em que a gente pode, vamos dizer assim, exercer o que, dentro da lógica, tanto do marxismo quanto da lógica liberal, a gente chama de idade de produção. Então, para a gente chegar à idade de produção,
né? Nós precisamos de todo esse trabalho que garanta o nosso corpo para essa unidade produtiva. E esse trabalho imenso, né? Que é de saúde, que é de educação, que é de alimentação, não é? Que é de socialização, ele é um trabalho que é apagado enquanto trabalho. É um trabalho que é chamado de reprodutivo exatamente para se negar o seu caráter produtivo. Daí que seja central para essas teóricas que os salários para o trabalho doméstico primeiro reivindiquem a visibilidade desse trabalho. Tá? Então, esse trabalho, ele produz uma mercadoria, que é a principal mercadoria, que é a força de trabalho, e ele também produz mais-valia. Isso é muito importante, a gente vai desenvolver um pouquinho esse argumento adiante. Por quê? Porque ele produz o mais-valor sobre o salário, o que retira dos trabalhadores um valor de um trabalho que é não remunerado. Esse é o ponto central também dessas militantes. O feminismo dessas militantes tem como proposta criar uma unidade da classe trabalhadora pela lógica da compreensão de que o trabalho não remunerado, né, da reprodução e dos países periféricos no sistema capitalista são centrais para a construção da unidade dos trabalhadores de maneira universal. Não sei se faz sentido isso para vocês, ainda a gente vai desenvolver esse ponto. Para essas militantes, é através do feminismo que a gente pode construir a unidade da classe trabalhadora e a unidade de uma reivindicação de um salário que não seja o salário atribuído a um trabalho, né, simplesmente considerado produtivo pelos capitalistas, mas um trabalho que é muito maior do que aqueles considerados pelos capitalistas, um trabalho que inclui o trabalhador que exerce uma série de atividades não remuneradas, precarizadas, escravizadas, inclusive as atividades e os trabalhos de reprodução. Tá? Então, para essa perspectiva de salários para o trabalho doméstico, não faz sentido a distinção entre opressão e exploração. Essas duas coisas se reúnem. Vamos lá. Então, a gente precisa entender o salário doméstico como uma perspectiva política, não como uma perspectiva econômica, né? Elas dizem assim, a gente não está pedindo simplesmente que porque muitas críticas foram no sentido de que esse tipo de reivindicação ia, na verdade, fazer com que as divisões sociais e sexuais do trabalho fossem reforçadas. Porque aí aí tinha uma brincadeira, né, com essa perspectiva de que o marido seria também o patrão. E aí as militantes dessa perspectiva diziam assim, mas o marido já é o patrão. Né? E o que nós queremos visibilizar é exatamente essa posição. O que nós queremos, antes de tudo, é posicionar o trabalho, né, doméstico, reprodutivo, de uma perspectiva que amplia a nossa noção do que é trabalho, do que é valor e de como que os capitalistas retiram de nós a mais-valia. Não pensar assim, segundo essa perspectiva, é aceitar formas particulares de prostituição física e mental, pelas quais conseguimos dinheiro para esconder essa necessidade. Né? Vocês veem que no texto da Federici, a Federici vai falar muito, esse que eu indiquei para vocês, vai falar muito como a sexualidade das mulheres ela se torna um trabalho. E como ela é tão exaustiva e como ela é um trabalho, ela ocupa todo o nosso corpo e ocupa todas as possibilidades que nós teríamos de pensar a sexualidade de outra forma que não seja do ponto de vista do trabalho, de uma atividade extra, para satisfação de desejos, muitas vezes, do nosso patrão. Então, é importante também entender que esse movimento, essa perspectiva do trabalho, das teóricas, né, da reprodução social, dos salários para o trabalho doméstico, elas nasceram muito dentro da luta anticolonial. Então, é um período em que
existe a Revolução de 1968 na Europa, existe toda uma guerra ainda da independência das colônias na África, na Ásia, em relação aos países europeus. Nós estamos num período, aqui na América, né, de Operação Condor, onde todas essa máquina de guerra que foi construída, né, na guerra contra a Argélia, especificamente, e na guerra, e na Operação Jacarta, na Ásia, toda essa máquina de guerra, ela ensinou, e aí eu estou falando, né, com dados mesmo, esses militares que se prepararam contra a guerra da independência da Argélia e contra as guerras de independência da Ásia, Jacarta e depois Vietnã, eles vêm educar os militares brasileiros e os militares norte-americanos para atacar as resistências com relação à Operação Condor, a operação, né, de intervenção militar e civil, né, do empresariado, dessas elites, nos países da América do Sul, nos países da América Central. Então, isso se articula com essa luta. Essa intervenção, essas ditaduras, elas são uma resposta a essas lutas políticas, né? Desde os direitos civis e da luta antirracial nos Estados Unidos, né? Black Power, e por isso Angela Davis faz tanta questão de articular essas questões, né? E ela dizia assim, olha, a própria Angela fala disso, eu não me chamava feminista, me chamava de comunista, até entender essa articulação entre esses dois temas que era tão importante, são tão importantes. Então, essas lutas, elas estão articuladas também com essa luta, né, mais ampla, de luta anticolonial, de luta antirracista. Por isso que a perspectiva é uma perspectiva que tem que ser assumida como global, como, né, de sistema mundo, de articulação de um sistema mundo que gera um tipo de valor, de lucro, de salário, de valor de salário. Então, eu queria que vocês entendessem esse contexto para tentar entender a lógica dessa perspectiva. Então, para essa perspectiva, né, das teóricas da reprodução social e dos salários para o trabalho doméstico, a reivindicação, ela é uma reivindicação sobre a própria natureza do que é feminino, né? Porque o feminino foi construído nesse período do século XIII ao século XVII para ocupar uma posição na divisão social e sexual do trabalho, como se ele, né, construísse uma justificativa biológica e psicológica por essa transformação social e econômica. Então, nós primeiro precisamos começar, segundo essa perspectiva, entendendo essa guerra, entendendo a transformação que foi feita, para entender qual é a natureza da luta feminista. Então, a gente primeiro tem que recusar esse trabalho como uma expressão da nossa natureza. Não faz parte da natureza das mulheres o exercício do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo. Foi uma guerra, foi um conjunto de transformações sociais e econômicas que construíram essa perspectiva, né, de natureza das mulheres para esse tipo de trabalho, num determinado período histórico, num determinado sistema econômico. Então, vamos lá. Até agora eu estava falando dos antecedentes dessa teoria. Tá? Primeiro, a gente tem que entender, né, como é que foi feita essa guerra, né, e como é que essa posição de construção do trabalho de reprodução social, trabalho doméstico, foi inserido ou foi adaptado, foi naturalizado para nós como se encaixasse na nossa própria natureza, como fosse, né, decorrente da nossa própria natureza de ser mulher. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu começar essa segunda parte, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida dessa primeira parte?
Tudo bem? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, nenhuma dúvida, eu só estou ainda impressionada, porque ainda não tinha visto isso sistematizado desse jeito, professora. Ah, tá bom. Me chamar de professora. Tá bom. Ah, nesse contexto fica bonitinho. Tá bom. Mas tudo bem, então, até agora, né? Tudo bem mais ou menos, né? Que eu sempre digo, tá tudo bem, só me dá mais raiva esse tudo bem. Então, vamos passar para a segunda parte, quer dizer, como é que se transformou, como se criou essa divisão social e sexual do trabalho, e foi tão bem feito que até hoje nós acreditamos que é a nossa segunda natureza exercer essa posição na sociedade, reproduzir essas ideias, né? E nós chamarmos isso de trabalho do cuidado, trabalho do amor, né? Isso que nos mede enquanto um valor dentro da sociedade. Enfim, vamos lá. Então, primeira coisa, no alvorecer do capitalismo, aconteceu uma aliança de classes, né? Segundo essa perspectiva, junto com a contínua privatização da terra, que forjou uma nova divisão sexual do trabalho. Então, a Maria Della Rosa, por exemplo, ela tem todo um conjunto de textos que ela vai mostrar como, ao mesmo tempo que aconteciam os cercamentos, o que são os cercamentos? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Está lá no capítulo 7º, livro 1 do Capital. Para quem não ouviu falar, mas a gente pode ouvir em outros textos, ou ler em outros textos, né? É exatamente quando a propriedade da terra passa a ser não mais o seu valor de uso, e sim seu valor de troca. É quando os trabalhadores feudais são expulsos da terra, e essa terra passa a ser propriedade de uma pessoa, e esses trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho. Então, no alvorecer do capitalismo, ao mesmo tempo que há essa mudança da noção de propriedade, há uma aliança de classes, aquilo que eu falei para vocês. Mas que aliança? Uma aliança dos grandes senhores feudais, né, que precisavam, para fazer essa transformação do capital, né, dos grandes burgueses que já surgiram, os bancos, né, do norte da Itália, as operações cambiais e fiscais que já aconteciam num pedaço da Holanda, num pedaço, né, dos Países Baixos. Então, esse capital ajudou esses senhores feudais, né, a promover uma guerra, né, para duas coisas centrais. Primeiro, para a organização do território deles e garantir que nenhuma outro país, daí o nascimento dos Estados Nacionais, né, invadisse, ocupasse seu território, que inaugura o que a gente chama de Estado moderno, o Tratado de Westfália. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, ao mesmo tempo que na Europa isso significa uma espécie de pacto entre amigos, né, de não invasão ou ocupação, o início do período do colonialismo, o início do período de saque e de predação dos outros territórios que não aqueles que estão nessa aliança. Tá? E também é importante a gente entender, e é isso que essa perspectiva traz para a gente, que ao mesmo tempo que a gente tem a formação do Estado Nacional, a gente tem o Tratado de Westfália, que funda o Estado moderno, nós vamos ter uma divisão sexual dessa guerra. E aí é como se essa guerra colonial ela acontecesse ao mesmo tempo que a guerra contra as mulheres dentro da Europa. Né? É por isso que a Federici vai falar de caças bruxas. Mas caças bruxas, gente, não é simplesmente, né, um evento que vai queimar, né, mais de 200 mil, 300 mil mulheres na Europa. Não é só isso, que é muita gente. Mas é uma matança generalizada de todos aqueles que discordavam dessa aliança. Obviamente que nessa aliança de classe está a Igreja Cristã. Né? Obviamente que vocês sabem que a Inquisição ela volta nesse período, né, em resposta às reformas religiosas propostas, ela volta como contra-reforma, e queima uma série de pessoas que discordavam dessas ideias
né, propagadas pela Igreja Católica, que está, né, ao mesmo tempo incrustada na fundação desse Estado moderno e uma das máquinas e uma daquelas que vai investir e financiar o projeto colonial. Vocês sabem que o projeto colonial veio sob a bênção, né, da cristandade. Era um processo de civilização, inclusive, da cristandade, né? Alicerçado, obviamente, no supremacismo branco que vem lá, antes mesmo desse processo lá das cruzadas, né? Então, para vocês verem como essa aliança produz o que elas vão chamar atenção, a conexão entre opressão e repressão, né? Opressão racial e de gênero e repressão de classe. Como essas coisas se articulam, tá? Então, elas vão chamar atenção para a gente do fato de que, ao mesmo tempo que existia um cercamento para a expulsão dos trabalhadores, são as mulheres que se tornam as terras comuns perdidas pelos trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que as terras foram privatizadas, né, nessa aliança de classe entre o senhor feudal e a nascente capital, né, burguês, esse capital se apropriou dessas terras, esse capital se apropriou da acumulação, que é chamada, né, de primitiva, pelo saque e pela pilhagem colonial, mas esse processo transformou as mulheres em terra de ninguém, ou em terra comum. Uma terra que pertence a todos, ou seja, que não tem valor. Então, esses três processos se articulam. Tudo bem? Então, essa condição, para que essa condição acontecesse, para que as mulheres se tornassem sem valor, terra de ninguém, né, coisa comum de qualquer um, né, fundamental uma série de políticas, uma série de leis. E o principal conjunto de leis para que isso acontecesse estão relacionados à definição da família moderna. Então, a principal, né, a coisa mais importante e o exercício desse processo, né, de destruição da função política, da função social importante que as mulheres exerciam nesse período. Elas eram grandes líderes políticas, elas eram grandes líderes agrícolas, porque elas conheciam os segredos da terra, elas conheciam os processos de saúde coletiva. Você vê que todos esses processos vão ser masculinizados. O rei vai passar a ser aquele que vai conter, com seu séquito de magos, de sacerdotes, os exercícios da medicina, por exemplo, que antes eram das mulheres, que eram coletivizados e das mulheres. Mas vocês veem que nesse conjunto de transformações políticas e legais, uma coisa fundamental é a transformação da própria família, né? A definição de mulheres como mães, esposas e filhas é exatamente o lugar de ocultamento da condição de trabalhadora e de liderança política que essas mulheres tinham, e é a partir dessas transformações que os homens passam a ter livre acesso aos corpos femininos. Livre acesso e consideram os corpos femininos como terra de ninguém, né? Como terra comum. Então, pode ser de qualquer um, pode ser de todo mundo. Então, de acordo com este novo contrato social sexual, né, a gente pode ler particularmente o livro da Carole Pateman, onde ela vai explicitar como John Locke, um teórico liberal que nós consideramos libertário, defensor da liberdade, da resistência, como ele constrói, junto com o liberalismo, né, a partir dessa aliança de classes e desse Estado moderno, um novo contrato social e sexual, né, que as mulheres, né, elas não só são exploradas, né, porque elas vão ser exploradas enquanto mulheres trabalhadoras que não vão ser remuneradas, mas vão ser oprimidas, porque elas não vão poder decidir sobre seu corpo, decidir sobre sua economia, decidir sobre sua vida. Tá? Então, como eu falei para vocês, essas mulheres proletárias se tornaram, para os trabalhadores homens, substitutas das terras que eles haviam perdido nos cercamentos, né? E é por isso que essa aliança de classes funcionou. Os homens e as mulheres se dividiram na luta,
né, contra essas classes. E os homens se sentiram satisfeitos, é isso que a Delfim, inclusive, né, que eu falei para vocês, enfatiza, como os novos patrões dessas mulheres como terra de ninguém. Então, a ideia é que a mulher se torna o meio de reprodução, e aí ela é comparada, né, ao meio de reprodução mais básico. A ideia de que ela pode ser comparada à água, ser comparada ao ar, né? Ou então, ela não, isso significa, entre outras coisas, que ela não tem valor, né? E qualquer um pode se apropriar dela. A ideia é que, né, nessa apropriação que eu chamo a atenção para vocês, que é uma apropriação primitiva que torna a mulher bem comum, um comum aí no sentido negativo, né, terra de ninguém, não é o comum que é reivindicado por essa perspectiva, que é a ideia de uma coletivização de valor da vida, mas a ideia de uma terra de ninguém, a ideia de que essa experiência também é levada, né, para a experiência colonial, os artefatos usados contra as mulheres europeias vão ser usados contra as mulheres caribenhas, né, para vocês terem uma ideia, toda a experiência, Preciado fala muito disso, né, toda a experiência sobre o controle de natalidade, ele foi experimentado nessas prisões das bruxas, mas também das mulheres caribenhas que vão ter seus corpos investigados, né? Uma coisa que a gente sempre chama atenção, no nazismo os corpos, né, serviam de experimento, mas isso, né, essa experiência do nazismo, ela é uma continuação, né? Todas as perspectivas decoloniais chamam a nossa atenção para isso. Ela é uma continuação dessa experiência aí, desse período, né, de guerra contra as mulheres, de guerra contra os territórios que vão ser considerados colônias, né, que vão ser pilhados. Então, essa experiência do nazismo é uma máquina que continua a máquina de guerra colonial. É importante, né, vocês vão ver, por exemplo, tinha uma punição para as mulheres que falavam, né, muito, elas colocavam uma focinheira, né, eles colocavam uma focinheira nas mulheres, algo que também vai se repetir na escravidão das plantations, e também, não sei se vocês já viram, né, a Anastácia sempre aparece com essa focinheira, era um outro tipo de focinheira maior, mas ela sempre aparece como exemplo dessa medida legal contra as mulheres, né, para a submissão das mulheres, porque é importante também destacar isso, né, essa submissão foi com muita morte, foi com muita resistência, né? Não foi uma transformação, uma evolução. Apresentam para a gente como se o capitalismo fosse uma evolução da natureza humana, quando é bem o contrário, né? Ele é uma máquina de regressão da natureza humana, no sentido de desvalorização da vida, né? De todo o trabalho de reprodução social. Então, não imaginem vocês que isso se deu de maneira tranquila, tanto na expropriação colonial quanto na guerra contra as mulheres, muito sangue, muita resistência, né? Enfim, Caliban e a Bruxa mostra um pouquinho disso, mas Maria Della Rosa também descreve muito bem nas suas obras essa resistência. Então, todas as mulheres passam a se tornar, né, terras comuns. Só que também existe uma diferença, né? As mulheres burguesas, as mulheres, né, têm maridos que têm mais capital, elas passam a ser privatizadas pelos homens burgueses, e as mulheres que não eram, né, esposas, né, dessa família burguesa, elas passam ou a se prostituir, né, ou a trabalhar, né, de uma maneira completamente desvalorizada, e aí seu trabalho é ainda mais, né, não remunerado, do que os homens, né? Esse processo foi uma derrota histórica para as mulheres, né? Elas foram expulsas dos seus ofícios, elas não foram só expulsas das suas terras, elas foram expulsas dos seus ofícios, elas foram desvalorizadas das suas atividades e do trabalho reprodutivo, um trabalho que é fundamental, como eu falei no início para vocês, que é o trabalho de criação da principal mercadoria do capital.
e a pobreza foi transformada em feminino, né? A pobreza foi feminilizada. Né? Então, o próprio feminino foi degradado de uma maneira geral. Na Europa pré-capitalista existia patriarcado, mas a subordinação das mulheres aos homens era atenuada pelo fato de que elas tinham acesso às terras e a outros bens comuns. Isso não quer dizer, gente, que eu esteja defendendo, né, o patriarcado anterior, só que eu estou falando da diferenciação que esse patriarcado moderno produz, né, e que para nós parece como se fosse uma evolução, como se a gente tivesse em vantagem, né, na família moderna, como se a família moderna fosse uma espécie de evolução para as mulheres. Enquanto no novo regime capitalista, as mulheres foram consideradas bens comuns, né? O seu trabalho foi considerado como se fosse sua natureza, né? E totalmente fora do mercado de remuneração, fora do mercado de trabalho, como se a atividade realizada pelas mulheres não tivesse nenhum valor e elas tivessem, né, que se submeter à hierarquização imposta pela divisão social e divisão sexual do trabalho. Esses processos alteraram sensivelmente as mudanças dentro das famílias, que começaram a ser separadas da esfera pública, né? A ideia de que a família é uma esfera de intimidade, é uma esfera de realização pessoal, uma esfera de realização e de realização da própria mulher. Significam também que a mulher não pode mais participar da esfera pública, né? Uma série de leis que a Maria de la Rosa vai descrever de que toda mulher que estivesse na rua, né, nesse período, na Itália, na Alemanha, e que fosse estuprada, ela não poderia reivindicar justiça, porque ela estava andando na rua. Imagine isso. Então, se cria a ideia de que a mulher deve se recolher à esfera pública, à esfera íntima, à esfera da casa, e não frequentar a esfera pública, que é uma esfera perigosa para ela. E começaram, dentro dessa construção familiar, né, da família como lugar íntimo de realização do feminino, essa família começa a adquirir características de centro de reprodução da força de trabalho, né, feminina, que complementa o mercado, né? Ou seja, que serve exatamente para a privatização das relações sociais e, sobretudo, para a propagação da disciplina e da obediência do capitalismo e da dominação patriarcal. Né? Isso é muito importante, né? Porque a família é o núcleo central do desenvolvimento desse sistema. Não é à toa, gente, que volta exatamente desde o período de Pinochet, né? Não é novidade isso no senhor Bolsonaro, eu tenho uma dificuldade até falar o nome desse senhor, né? A ideia de família e Deus acima de tudo, né? A propaganda do Pinochet era essa. A propaganda de todo o sistema autoritário é essa. Por quê? Porque a família é o lugar em que você reproduz e domestica toda a resistência e não permite, né, deseduca a desobediência, né? Incita a obediência a esse sistema, naturaliza esse sistema. Então, essa instituição familiar se torna mais importante para a apropriação, ou seja, para o roubo e para o ocultamento do trabalho das mulheres, das atividades das mulheres. Isso pode ser observado, especialmente nas famílias de classe trabalhadora. Né? Por isso que é importante a gente entender que a própria igreja faz uma separação, e o próprio neoliberalismo também, né? Isso eu escrevi agora num artigo recente, de que, por exemplo, né, eles tentam fazer essa divisão entre nós, dizendo que a defesa da luta contra a criminalização do aborto, que a defesa da luta da liberação sexual das mulheres é uma defesa de classe média, é uma defesa das mulheres de classe média que não são trabalhadoras. E as famílias da classe trabalhadora se importam com a reprodução e não com esses valores dessas mulheres cosmopolitas, globalistas, como eu já ouvi falar, né? O próprio Papa fala isso, e que as classes trabalhadoras defendem os valores da família tradicional. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande armação para a gente não entender a economia política, né, que se forma dentro da economia simbólica das famílias de classe trabalhadora.
São as famílias da classe trabalhadora que podem fornecer muito mais-valia e desvalor do trabalho, né, do que as famílias de classe média, porque elas são mais numéricas. Por isso que é importante a gente entender essa articulação. Enquanto a propriedade dava aos burgueses, né, os poderes sobre suas esposas, que, né, controlavam toda a sua vida, né, numa espécie de jaula de ouro, a exclusão das mulheres do recebimento dos salários dava às mulheres trabalhadoras, né, uma opressão semelhante, porque dava aos trabalhadores masculinos o poder que eles não tinham diante dos seus patrões, mas tinham dentro das suas casas. Tá tudo bem aí para vocês, gente? Entender essa articulação? Um exemplo são os artesãos da indústria artesanal doméstica do início do capitalismo. Longe de evitar o casamento e a formação de uma família, os homens que trabalhavam na indústria artesanal doméstica dependiam de uma esposa, entre aspas, para ajudar-lhes. Né? Na verdade, elas faziam os mesmos ofícios que os maridos, com o trabalho que era realizado pelos homens. Né? Só que tudo que elas faziam não era considerado trabalho. Se apropriavam do que elas faziam. Né? Por isso que algumas teóricas dessa perspectiva vão dizer que há uma aproximação nesse período do trabalho doméstico com o trabalho dos escravos. Né? O que se destaca nesse tipo de organização é que, embora trabalhassem junto ao marido, produzindo também para o mercado, produzindo também mercadorias, era o marido que recebia o salário para a mulher. Isso era uma lei, né? As mulheres não poderiam receber seus próprios salários. Tal política impossibilitava que as mulheres tivessem seu próprio dinheiro. Isso criou as condições materiais para a sujeição das mulheres aos homens e para a apropriação de seu trabalho por parte dos trabalhadores homens. Então, as mulheres não podiam estar nas ruas, porque iam ser estupradas, né? E elas não podiam receber seu salário. Então, elas, né, começaram a ter que se submeter, né? É nesse sentido que se construiu o patriarcado do salário. É esse o conceito, né, que eu vou tentar, não sei se vai dar tempo, falar que está em crise, como ele tenta ser reterritorializado. Ao mesmo tempo, dadas as condições miseráveis em que viviam os trabalhadores assalariados, o trabalho doméstico que as mulheres realizavam para a reprodução de suas famílias estava necessariamente limitado. Por quê? Porque elas próprias, né, não conseguiam garantir a reprodução doméstica, porque, né, tinham pouco... as condições, né, do trabalho no início do capitalismo eram muito precárias. Esses trabalhadores não tinham casas, as casas não tinham espaços de banheiro, as mulheres e as crianças trabalhavam, né? Então, essas mulheres, nesse período, em boa parte, realizavam as atividades que os homens realizavam, né? Diferente das mulheres casadas com os burgueses, apesar de ser também o mesmo tipo de opressão e repressão. Então, essas mulheres, elas trabalhavam para o mercado e não recebiam, mesmo trabalhando para o mercado, mesmo trabalhando para os comerciantes. Né? Elas ganhavam um troco, né, menor ainda do que os homens. E elas só ganhavam um troco para ajudar na reprodução da sua família por meio de múltiplos serviços. Né? Então, elas próprias não conseguiam garantir esse trabalho reprodutivo que a gente vai ver que só vai ser, né, exercido em sua hegemonia na segunda fase do capitalismo, na fase, né, pós-revoluções fabris, pós-revolução industrial, onde isso vai se tornar, né, o trabalho doméstico reprodutivo mais evidente. Mas ele já estava aí, né? Ele já estava aí. Só que o patriarcado do salário ainda não conseguia exercer a sua dominação hegemônica exatamente por causa dessas contradições. Né? As mulheres faziam os mesmos trabalhos que os homens, só que, enfim, eu não vou falar que como isso é contemporâneo também, apesar, né, de ter origem nesse período, mas não eram remuneradas, né, para esses serviços. Por outro lado, esse trabalho, né, que exigia esse capital reprodutivo, móveis, casa, utensílios, não estavam à disposição, né, das classes trabalhadoras.
a maioria dessas pessoas não tinha um teto sobre a sua cabeça, né? Então, o patriarcado do salário, ele existia parcialmente, né, vamos dizer assim, né? Ele estava ainda em construção. Mas já existia, né, a escravidão do salário. Esse é o ponto dessa perspectiva. Foi somente no século XIX, como resposta ao primeiro ciclo intenso de lutas contra o trabalho industrial, que a família, entre aspas, moderna, que é essa que se inicia aí no século XVII, mas que vai se consolidar no século XIX, centrada no trabalho reprodutivo em tempo integral e não remunerado da dona de casa, se generaliza entre a classe trabalhadora, primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. É importante a gente pontuar isso, né, que essa perspectiva sempre fala. Ela se generaliza no centro do capitalismo. Ela não se generaliza nos países periféricos. Ela não se generaliza nas bordas desse sistema, desses países, né, centrais do capitalismo. Então, essa ideia do patriarcado do salário e seu desenvolvimento, ela decorre das primeiras, né, greves, das aprovações das leis fabris sobre a fábrica e sobre a limitação do emprego de mulheres e crianças nas fábricas, né? E ela reflete um primeiro investimento de longo prazo da classe trabalhista sobre a reprodução da força de trabalho, né? Então, é um primeiro reinvestimento, por exemplo, do capital sobre a reprodução. Mas eu quero que vocês entendam isso. Esse investimento que gera o patriarcado do salário, ele é uma espécie de, né, espaço de troca, que só é possível por duas condições, gente. Primeiro, pelos altos lucros, né, dos capitalistas, que permitem que o capital saia da exploração da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa, e porque também a gente está diante, no século XIX, de uma grande lógica colonial, sentido de uma industrialização e colonização que a gente não vê no primeiro período colonial, que é simplesmente de saque e pilhagem. No século XIX, os países europeus, eles montam uma máquina, uma segunda máquina industrial, né, de novo saque, nova pilhagem, de caráter industrial, né, dos países na África, na Ásia e na América. Essa ideia do patriarcado do salário e a ideia de que mulheres tinham que ficar dentro de casa formando seus filhos só é possível, né, essa nova domesticação, de novo, com a articulação desses dois movimentos, a transformação da mais-valia e a transformação do colonialismo numa nova indústria colonial. Então, repetindo esse trecho que eu falei para vocês, Marx, né, tratou disso como uma mudança da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa. Isto é, uma mudança de um tipo de exploração baseado na máxima extensão da jornada de trabalho e na redução do trabalho ao mínimo para um regime em que é possível compensar os salários mais altos e as horas de trabalho mais curtas, por meio de um aumento de produtividade do trabalho e de um ritmo de produção. Mas percebam, essas duas coisas só são possíveis por duas razões. Uma, pela máquina, que máquina? Novas máquinas industriais que resultam dessa revolução industrial. Máquina essa que só é criada, né, por causa do saque, repito, colonial, né, dos produtos e dos bens que estão relacionados à produção dos bens de consumo e para os bens primários, né, dentro das colônias da África, da América e da Ásia. Vamos lá. Tudo bem, gente? Está todo mundo muito calado. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Vamos lá. Então, essa revolução social em que foi feito esse novo acordo entre capitalistas e trabalhadores masculinos, novamente é baseado na exclusão das mulheres. Assim como, eu não vou falar disso, né? Acho que não vai dar tempo, assim como essa propalada nova revolução imaterial do trabalho, essa propalada nova revolução informática do trabalho. Se vocês forem investigar, e tem muito trabalho sobre isso, de novo, ela é feita
baseado na exclusão das mulheres, né? Não é à toa que os países centrais do capitalismo estão rediscutindo a criminalização do aborto das mulheres. Provavelmente Estados Unidos e agora também a França, né? Estados Unidos com mais força, vai voltar a criminalizar o aborto entre as mulheres, né? Então, vocês veem como essas questões se articulam. E também esse período, né, de nova revolução social significou uma nova fluência de capital, que decorre de 2 séculos de exploração do trabalho escravo, que logo seria potencializado por uma nova fase de expansão colonial. Nos séculos, aí voltando um pouquinho para os antecedentes, para a gente entender essa articulação. Nos séculos 16 e 17, por outro lado, apesar de uma obsessiva preocupação com o tamanho da população e com a quantidade de trabalhadores pobres, o investimento real na reprodução da força de trabalho era extremamente baixo, né? Então, é interessante vocês observarem, e a critica, não critica só o Marx, né, para não entender o que significa o trabalho reprodutivo das mulheres, mas ela também critica muito Foucault, no sentido de que, desde o início dessa máquina, no século 13, 14, já existia um certo cálculo biopolítico. Né? É porque o Foucault vai falar desse cálculo biopolítico e da tanatopolítica, o que muita gente chama de necropolítica. Ele vai enfatizar isso como fenômenos posteriores da Revolução Industrial, exatamente o final do século XIX, início do século XX, nos asilos, nos hospícios, né, a transformação, a criação da psiquiatria, etc. E vai enfatizar isso como resultado dessa transformação da Revolução Industrial. Mas o que essas feministas chamam a atenção é que, na verdade, esse cálculo biopolítico ele é muito anterior. Né? Ele é desse período já dessas transformações. E o cálculo de tanatopolítica ou de necropolítica também faz parte dos séculos XVI e XVII. Né? Essa ideia de pouco investimento na reprodução da vida, essa ideia de não só deixar morrer, mas fazer morrer, que a gente vê de uma maneira muito evidente, de novo, hoje, ela faz parte desse cálculo lá dos séculos XVI e XVII. É muito interessante essas críticas que a Federici faz ao Foucault. Então, o que acontece é que nesses séculos XVI e XVII, o capital queria acumulação, né, mais radical e primitiva, então não fazia parte do cálculo do capital a reprodução social da vida, tanto que vocês sabem que 95% dos povos originários no colonialismo, no primeiro colonialismo, na primeira máquina colonial, foram mortos, né? Vocês sabem muito bem que a escravidão ela é completamente irracional do ponto de vista da biopolítica, porque no tráfico negreiro, uma boa parte dos escravos já morriam na própria viagem, né? Antes de chegarem aos seus destinos. Mas a ideia não era a manutenção da vida, a ideia era de submissão racial, de submissão do gênero, era uma guerra, né, de natureza diferente. E vocês vão ver que depois da Revolução Industrial, essa manutenção, né, dessa força do trabalho como uma força, né, de produção, de reserva, vai adquirir um outro sentido, né, principalmente no centro da Europa. Então, nesse período, não tem uma preocupação biopolítica à la Foucault, no sentido de estudos populacionais, da quantidade de pessoas que nascem, de que morrem. Não é esse tipo de preocupação, porque a natureza da guerra muda. Mas antes dessa guerra colonial arquitetada pós-revolução industrial, existe uma outra. É isso que ela chama a atenção dele. Consequentemente, nesse período, o grosso do trabalho reprodutivo realizado pelas proletárias não estava destinado às suas famílias, né? Coisa que vai passar a ser no final do século XIX. Mas às famílias de seus empregadores e, então, ao mercado, né? Coisa que ainda acontece de maneira muito acentuada na periferia do sistema capitalista, né? E nas franjas do sistema central capitalista, onde, através do processo de migração dessas mulheres do terceiro mundo, chamado terceiro mundo, dos países em desenvolvimento. Né? Essa migração, essas mulheres, de novo,
vão realizar o trabalho reprodutivo nas famílias do capitalismo central e no capitalismo periférico, essas mulheres, de novo, continuam, né, extremamente precarizadas. Assim, a tendência no proletariado era de postergar, nesse período, o casamento e desintegrar a família. Então, a gente só vai ver esses efeitos dessa noção de transformação da lei na família no final do século XIX. Para vocês terem uma ideia, os vilarejos ingleses do século XVI experimentaram uma diminuição populacional anual de 50%. Né? Para vocês entenderem o nível de despreocupação do capital com a reprodução social. Com frequência, os pobres eram até mesmo... Diga, pode falar. Professora, deixa eu tirar uma dúvida, é a Fernanda aqui. Ah, tá. Oi, Fernanda. Eu estou vendo você lendo, acho que você está lendo os slides, porque ele estava paralisado aqui, só na apresentação. Não sei se Meu Deus, mentira. Também. Aí eu estou querendo ver umas coisas que tu estás falando e eu não estou vendo no slide. Ai, não acredito, aqui tá... Eu estou no slide. Tá, vocês estavam vendo, gente, ou estava paralisado na apresentação também? Estava paralisado mesmo. Ai, não acredito. Eu vou, de qualquer maneira, mandar para vocês, tá? Mas Okay. eu vou ver o que é que está acontecendo. Vocês digam para mim se vocês estão acompanhando, tá bom? Tá bem. Eu falei no iniciozinho da aula, eu falei, gente, eu vou aqui, vão me acompanhando pelos slides. Bárbara, agora, por exemplo, professora, a tela estava preta, agora voltou. Não, mas agora eu parei por causa da... Eu parei por causa para eu enxergar a Fernanda. Vocês estão aonde? Vocês estão com frequência, os pobres eram até mesmo proibidos de casar? Isso. Que é onde eu tô. Estão aí? Oi? Agora está aparecendo esse. Estamos. Para mim, eu estava me acompanhando aqui nos slides. Agora está nesse que a senhora está. Antes estava paralisado no primeiro mesmo. Bom, Professora, a Laudiana está tentando entrar na sala. Quem é que está aceitando? é o João que estava aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pede para ela pedir de novo. Meu Deus, já estamos aqui. Ai, ai. Vamos lá. Eu tenho um monte de coisa ainda para falar. O João não está aí? Que ele que estava colocando as pessoas que pediam. Você pode pedir para ela pedir de novo que eu volto? Estou pedindo aqui para ela no grupo. Vocês estão enxergando em tela cheia? Tá dando para ver, sim. Mas está com a tela cheia? Não. Como assim? Espera lá. Não tá com a tela cheia, mas dá para enxergar direitinho. Não. Por que sai? Eu não entendo isso. Ai, pera lá. Mas estava dando para ler, professora. Só não estava em tela cheia. Agora, de novo. Dá para vocês verem? Dá. Dá?
estava chamando a atenção de vocês o fato de que, né, de que nesse período de submissão das mulheres a essa nova divisão sexual e social do trabalho, não existia uma preocupação com a reprodução social. O que isso significa? Não existia um cálculo do capital preocupado com a própria existência física da força de trabalho. Então, não tinha existia um cálculo no sentido de que eu posso deixar morrer quantas pessoas forem, né, as condições mais precárias de vida, e também um cálculo no sentido de, eu vou, sei lá, manter as populações originárias e fazer uma espécie de mercado de consumo, ou usar esse trabalho de reserva, não. Era exatamente de destruição, morte e guerra, né? Deixar morrer e fazer morrer, ok? E esse cálculo biopolítico muda depois da Revolução Industrial. Então, uma série de estudos mostram que é importante que haja garantia da reprodução social, ou seja, que exista um investimento do capital na existência física da sua principal mercadoria, que é a força de trabalho. Então, a partir desse momento é que fica mais evidente o patriarcado do salário, porque aí sim existe a domesticidade, no sentido das mulheres não prestarem mais serviços fora da própria casa. Mas percebam que, de novo, ela é uma espécie de, né, de serva dessa lógica. Ok? Tudo bem? Então, nesse período até o século XVII, XVIII, os pobres eram proibidos de casar, os filhos, né, daí a ideia de se preocupar com a reprodução do corpo das mulheres, que eu falei para vocês, né, dos trabalhos do Preciado e dos milhões de testes que eram feitos com as mulheres caribenhas para terem útero, todo o seu aparelho reprodutivo extirpado, para serem, né, aplicados para mulheres europeias. 1/3 ou mais da população da Europa nesse período permaneceu solteira, né? E a maior parte das mulheres, por exemplo, na Alemanha, que se tornaram solteiras ou viúvas, elas não podiam cuidar dos seus bens, e aí elas recebiam um tutor, em que elas eram empregadas dos seus tutores. Então, a gente vê já nesse período uma transição crescente dessa diferenciação entre o trabalho feminino e masculino, né, à medida em que isso vai se diversificando, ou seja, as mulheres ficam retidas nessas funções, né, dessa nova divisão sexual e social do trabalho, e os homens possam poder desfrutar de novas atividades que vão gerar lá na frente a possibilidade de que eles ingressem no mercado de trabalho, né, considerado que deve ser remunerado, que tem valor, que é industrial, né, que produz bens de valores, como se o trabalho reprodutivo fosse da natureza das mulheres. Então, por mais empobrecidos e instituídos de poder que os próprios homens fossem, eles podiam comprar ainda, nesse período, os serviços das prostitutas, né? A prostituição, ela não só era legalizada, como era incentivada, né? E ao longo dessa primeira fase de proletarização, era a prostituta que, na maior parte das vezes, exercia as funções de esposa para os trabalhadores homens, cozinhando e limpando para eles, além de servir sexualmente. A criminalização da prostituição, no período posterior, só fez castigar as mulheres e não teve quase nenhum efeito sobre os seus clientes homens. E nesse período, qualquer homem podia destruir uma mulher dizendo que ela era uma prostituta ou que havia cedido aos seus desejos sexuais, e ela recebia punições exemplares quando não era até torturada até a morte, né? Então, as mulheres teriam que sempre suplicar aos homens para que eles não lhes tirassem a honra, que era a única propriedade que lhes restava. Vocês conseguem enxergar essa transformação quando eu mudo de slide? Oi? Como assim, professora? Eu mudei de slide, agora eu estou no domesticação das mulheres. Não, tá aqui para gente, com frequência, os pobres eram até mesmo proibidos de casar. Vamos lá. Já entendi, eu tenho que mudar aqui. Professora, é uma coisa muito significativa, né? Essa transformação, esse início de dominação capitalista da mulher, porque como a gente consegue enxergar na nossa área, por exemplo, do magistério,
né? A questão de, primeiro, as professoras, né, serem confundidas com mães, né? As cuidadoras dos alunos, ao invés de serem professoras, e que isso traz, na verdade, uma série de problemas dentro de uma escola, né? Eu sou professora de escola de ensino fundamental e médio, e algumas semanas atrás eu fui surpreendida por 2 alunas que chegaram comigo e disseram assim: professora, a gente quer que a senhora seja nossa mãe. Eu disse: como assim? Não, que a senhora seja nossa mãe, de brincadeira. Aí minha cabeça fervilhou, né, de coisa. Será que essas meninas estão com problema em casa, alguma coisa assim e tal? Aí eu disse: mas qual é o papel de mãe aqui dentro da escola, então? Ah, não sei, a gente vai lhe dar sua bênção, pedir sua bênção. Mas para quê? Ah, professora, porque é para pedir bênção. E aí depois um aluno veio me explicar que, na verdade, isso tinha sido, como eles moram perto, né, aqui no bairro, tinha sido o pastor da igreja que tinha sugerido para os alunos que também pedissem bênçãos no espaço educacional, né, das suas professoras. E isso, professora, me deixou assim assustadíssima, porque, meu Deus, primeiro que eu pensei numa carência familiar, né? E aí depois vem que é uma imposição religiosa. E essa figura realmente da maternidade da professora, que é aquela que cuida, que faz, por exemplo, os alunos não nos respeitarem em sala de aula, faz a gente ter que estar dentro de uma sala de aula e berrar para pedir silêncio para eles, enquanto que os meus colegas homens, professores, eles entram em sala e não tem barulho. É muito significativo de toda essa dominação, né, do capital, essa dominação do dinheiro. Fernanda, que tem 2 estratégias aí, né? Uma primeira estratégia é que quando você chama a professora de mãe, então a professora não pode pedir salário. Né? Então, todo o trabalho dela, e ainda tem esse discurso muito sobre atividade docente, né? Que todo o trabalho dela é um trabalho de amor, de doação. Sim. Todas as suas horas extras não podem ser cobradas. Não. E tipo assim, festa junina, a professora doe um prato de comida para festa junina, um brinde para as misses e não sei o que, se a gente for parar para pensar, não é eu sendo bacana com a escola, né? Eu pagando para trabalhar, em outras palavras. Então, tem essa estratégia de desvalorização. Todo o trabalho que é do amor, do cuidado, que é da natureza, então ele não tem que ser remunerado. Né? Na verdade, faz bem para ti, para a tua natureza feminina. E a outra né, a estratégia de divisão entre família e escola. Porque também é uma disputa de vamos dizer assim, né, de libido, do valor que significa a família e do valor que significa a escola, porque a escola é uma continuação da reprodução social, né? Só que ela tem um papel fundamental exatamente de nos retirar dessa obediência familiar. Então, ela rediscute esse valor. Então, quando se faz isso, é quase como ou gerar uma pressão para que a escola continue na lógica familiar, não interpondo, né, uma nova forma de repensar a pessoa inserida na sociedade, mas também uma forma de dizer, olha, a autoridade do professor não supera a autoridade da família. Não é à toa que é o pastor que divulga isso. Né? Isso está no homeschooling também, né, que são estratégias, né, dessa nova forma, né, que eu chamo de capitalismo de final do mundo, que, na verdade, é um neoliberalismo, em resposta a essas lutas dessas mulheres, dessas perspectivas que vêm da década de 60 e 70, quando elas articularam essas 2 questões. Então, a gente não pode separar, a gente brinca, né, com a Damares, etc., ela fala aquelas doideiras de estar em cima da goiabeira, ela é parceira do Guedes. Toda a proposta que ela faz para nós é para tirar nosso tempo livre, não tenha dúvida, para diminuir nosso tempo livre, para diminuir nosso valor de trabalho, para diminuir nosso valor de remuneração, né? Para a gente ser mais explorada ainda no sentido não só da mais-valia absoluta, mas da relativa, né? Para aumentar o nosso... Até porque é isso que eu estou falando, o nosso período volta de novo um cálculo
não mais de biopolítico, mas necropolítico. Se a gente vai ver nesse período da década de 30 a 50, no centro do capitalismo, uma preocupação com a reprodução social, né, e com garantias de estado de bem-estar social, de redes de assistência, né, que são totalmente criticáveis, porque elas servem para a reprodução desse capital, mas, de alguma maneira, uma preocupação com a vida do trabalhador, com a queda da taxa de lucros na década, né, exatamente nesse período da década de 70, e com esses questionamentos, volta uma política de regressão, onde a vida do trabalhador importa muito pouco, e todo um conjunto de discursos, né, para exatamente domesticar de novo as mulheres, para domesticar nesse outro sentido, a família é uma empresa, né, e aí a gente vai ver uma ascensão do que a gente chama de governos neoliberais. Vai ver o Pinochet no Chile, mas vai ver Thatcher, né, na Inglaterra, vai ver Reagan nos Estados Unidos, e o ataque que isso significa para os movimentos feministas, né? E aí a união entre esse grupo econômico da Escola de Chicago e o grupo dos neoconservadores que a gente está vendo hoje aqui, né? O bolsonarismo é um exemplar desse tipo de estratégia, né? Mas que já estava lá no período militar, né? Uma volta disso, né? Com um discurso exatamente moralizante sobre a classe trabalhadora, exatamente de valor que é retirado do esforço, do mérito, da solidariedade, quando, na verdade, né, nós estamos disputando entre nós, isso, né, evidentemente, né, quanto mais o Lattes pede para a gente produzir artigo, mais a gente tem menos tempo livre, menos valor, entende? Não é à toa que são as universidades que são atacadas, é o SUS que é atacado. Quem estão nas universidades? A maior parte, né, do trabalho reprodutivo feito nas universidades, ou seja, das estudantes, das bolsistas são mulheres, a maior parte das enfermeiras e das técnicas de enfermagem são mulheres, não é à toa que eles atacam essa parte. O teto de gastos não foi para o orçamento secreto, o teto de gastos foi para a área feminina do Estado. Tá? Ai, meu Deus, eu sei que eu tenho muita coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito abstrato. Não tem nada abstrato, está concreto e muito claro, só que é revoltante, professora. Recebe a informação e demora um tempo para ficar, puta merda, é exatamente isso que eu estou vivendo. Fernanda, quando eu li essas mulheres todas, eu fiquei, oi? Como é que eu não li isso antes? Como é que eu vivi toda a minha vida sem ler isso antes? Porque da década de 70, né? Então, lógico que se desenvolveram mais estudos, mas como é que a gente não aprende isso desde cedo no colégio? E por que a gente não tem educação sexual, mas tem educação para artes industriais, né? Eu fui de colégio religioso, fui de colégio militar, então sempre tive educação doméstica, educação para artes industriais, mas nunca tive educação sexual e muito menos, né, formação de teóricas feministas para pensar o meu lugar no mundo. Então, elas próprias só puderam divulgar seus textos agora, depois dos anos 2000, 2010, mais ou menos, que elas começaram a ser publicadas. Isso também é muito bizarro, né? É muito bizarro. Mas eu vou voltar rapidinho para os slides. Continua. Sim. E aí, eu estou preocupada aqui que a gente já encerrou. A gente pode só alongar mais um pouquinho, porque tinha um monte falar, mas eu acho que não vai dar. Eu mando os slides para vocês. Mas a gente... Ai, pera lá. Estou pegando aqui uma... Vocês estão enxergando? Sim, professora, dá para ver. Então, vamos lá. Então, as mulheres... elas, como eu falei para vocês, elas não poderiam ter sido totalmente desvalorizadas enquanto trabalhadoras e privadas de sua autonomia, né, em relação ao seu corpo, em relação aos seus bens, em relação ao seu trabalho, se elas não tivessem sido submetidas a um longo processo de degradação social, né? Foram séculos, gente, isso não é brincadeira. E, de fato, aos longos dos séculos XVI e XVII, as mulheres perderam terreno em todas as áreas da vida social. Uma das áreas-chave pela qual elas produziram grandes mudanças foram através das legislações, uma constante erosão dos direitos das mulheres no século XVI e XVII. Geralmente a gente aprende que é um período de evolução exatamente o contrário para as mulheres.
Elas perderam a possibilidade de realizar, as mulheres, atividades por conta própria, perderam o direito de fazer contratos ou de representar a si mesmas nos tribunais. Quando uma mulher de classe média se tornava viúva, ela indicava um tutor para tomar conta de seus negócios. Além da desvalorização econômica e social, as mulheres experimentaram um processo de infantilização legal, né? Eram consideradas histéricas ou loucas, elas não podiam responder por elas mesmas, em qualquer ambiente social, em qualquer esfera pública. Para vocês terem uma ideia, gente, aqui no Brasil, as mulheres só puderam ser comerciantes no final da década de 70 e início de 80. Elas não poderiam ser comerciantes. Qualquer mulher, para ser comerciante, ela tinha que pedir que o marido assinasse por ela. Para vocês terem uma ideia, só no início dos anos 80 as mulheres puderam ser comerciantes no Brasil. Ai, ai. Não sei por que está fazendo isso, ele não anda. Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. Então, existiram uma série de leis que perseguiam e proibiam que as mulheres frequentassem o espaço público, que fizessem reuniões, né? Eu falei para vocês que a ideia, inclusive o termo gossip, né, fofoca, ele surge para criminalizar as mulheres. Toda a informação que as mulheres produziam na esfera pública eram tratadas de maneira pejorativa, e algumas vezes as mulheres que eram consideradas muito falastronas, elas era aplicada a elas, né, o uso da focinheira. Vocês veem isso muito em algumas obras literárias desse período, né? As mulheres que falam, as mulheres assertivas, as mulheres que têm posições, elas são, né, taxadas como seres próximos aos demônios, seres próximos a um tipo de enlouquecimento biológico, né? Uterino, daí a histeria, que vem do hístero, da palavra útero. Então, toda uma literatura que maximizava as diferenças biológicas entre homens e mulheres, e que todas as atividades racionais tinham que ser controladas pelos homens. Afinal, né, as mulheres, elas eram completamente irracionais, infantis. Então, começam a surgir na literatura as figuras, né, da esposa desobediente como uma vilã, ao lado da mulher desbocada, que fala palavrão, que fala o que pensa, da bruxa, da puta, né, que eram alvos, que eram, né, figuras favoritas de diversos dramaturgos, escritores populares e escritores moralistas. Como eu falei para vocês, eram colocadas focinheiras nas mulheres acusadas de serem desbocadas. O que eram mulheres desbocadas? Que falavam o que pensavam. E essas mulheres não só colocavam focinheira nelas, mas elas eram exibidas nas ruas, né, com focinheira. As prostitutas eram açoitadas, enjauladas e submetidas a simulações de afogamento, e, ao mesmo tempo, se instaurava a pena de morte para mulheres condenadas por adultério. Tudo bem? Estão enxergando a definição das mulheres como seres demoníacos? A definição das mulheres como seres demoníacos e as práticas atrozes e humilhantes que muitas delas foram submetidas deixaram marcas, né, profundas na sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades. De todos os pontos de vista, social, econômico, cultural e político, a caça às bruxas, esse momento, né, de morte generalizada das mulheres e de violência brutal sobre seus corpos, foi um momento decisivo na vida das mulheres, visto que a caça às bruxas destruiu todo um sistema, todo um universo de práticas femininas, de relações coletivizadas que as mulheres exerciam. Sistemas de conhecimento de medicina tradicional, por exemplo, foram destruídos, e a base do poder político que as mulheres exerciam na Europa pré-capitalista foi totalmente destruída, assim como a condição necessária para a sua resistência na luta contra o feudalismo. A mulher se tornou, né, a partir dessas transformações, uma serva e uma escrava, né, tanto da sua família, dos seus maridos, quanto do sistema capitalista.
A partir desta derrota, surgiu um novo modelo de feminilidade, né? Exatamente no século XIX. A mulher esposa ideal, passiva, obediente, parcimoniosa, casta, de poucas palavras, e sempre ocupada com as suas tarefas, né? Nunca podendo perder tempo com assuntos públicos, políticos, né? A gente tinha que cuidar das tarefas do lar. Esta mudança começou no final do século XVIII, depois as mulheres terem sido submetidas a mais 2 séculos de terrorismo de Estado. Então, ao mesmo tempo que eu falei para vocês, há essa produção dessa nova feminilidade, uma colonização, né, das mulheres na Europa e fora dela. Enquanto a resposta à crise populacional na Europa foi a subjugação das mulheres à reprodução, né? Quer dizer, aí tem toda uma preocupação, como eu falei para vocês, de um cálculo um cálculo biopolítico, e aí um investimento nas famílias dos operários, e aí um aumento do salário para garantir que as mulheres estejam dentro de casa. Na América, onde a colonização destruiu 95% da população nativa, a resposta foi o aumento do tráfico de escravos, né? Não foi nenhum tipo de investimento biopolítico, capaz de prover à classe dominante europeia uma quantidade imensa de mão de obra. Para vocês terem uma ideia, em 1600, o Brasil sozinho exportava o dobro do valor em açúcar que toda a lã exportada pela Inglaterra no mesmo ano. A taxa de acumulação das plantações de cana brasileira eram tão altas que a cada 2 anos as fazendas duplicavam sua capacidade. O ouro importado do Brasil reativou o comércio e a indústria na Europa. Eram importadas mais de 17 mil toneladas em 1640, que davam à classe capitalista uma vantagem excepcional quanto ao acesso aos trabalhadores, mercadorias e terras. Contudo, a verdadeira riqueza era o trabalho acumulado por meio do tráfico de escravos, né? Esse trabalho acumulado na escravidão colonial que era exercido pelas mulheres na Europa, que tornou possível um modo de produção que não poderia ser imposto na Europa. Então, é importante vocês perceberem que o sistema capitalista, sempre que se vê ameaçado por uma grande crise econômica ou por uma queda da taxa de lucro, né, ela só tem um processo que ela opera, que é o processo de acumulação primitiva. Ou seja, um processo de colonização e escravidão em grande escala, e um processo de recolocação, né, de colocação, de submissão das mulheres ao espaço da reprodução produtiva. É o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos. O sistema de plantations, nesse sentido, foi decisivo para o desenvolvimento do capitalismo, não somente pela imensa quantidade de mais trabalho que se acumula a partir dele, mas também porque estabeleceu um modelo de administração do trabalho, de produção voltada para exportação, de integração econômica e de divisão internacional do trabalho, que desde então tornou-se o paradigma das relações de classe capitalista. É por isso, gente, que também o Brasil é visto como o feminino da divisão internacional do trabalho. Como é que o Brasil é visto? Ele é visto como um país sensual, o país das curvas, o país do samba, do gingado, obviamente irracional, obviamente patrimonialista, obviamente não racional no estilo, né, mulheres versus homens. Para vocês verem como o modelo replica também, dentro das teorias da modernização, né, e da lógica da apropriação dos países centrais para os países periféricos, a lógica do feminino e masculino. A produção colonial para a reprodução da força de trabalho na Europa não se desenvolveu até a escravidão ter sido institucionalizada e os salários terem começado modestamente a aumentar. De um lado, foi criada uma linha de montagem global que reduziu o custo das mercadorias necessárias para a produção da força de trabalho na Europa, que conectou os trabalhadores escravizados e assalariados por meio de modalidades que anteciparam o uso que até hoje o capitalismo faz dos trabalhadores dos países do terceiro mundo, e, por outro lado, o salário se tornou um veículo pelo qual os bens produzidos pelos trabalhadores escravizados iam parar no mercado. Foi um veículo por meio do qual os produtos do trabalho escravizado realizavam seu valor. Desta forma, assim como ocorria com o trabalho doméstico feminino, a integração do trabalho escravo
fora da Europa, a produção e a reprodução da força de trabalho metropolitana foi progressivamente consolidada. Então, o valor do salário, gente, o valor que o capital trabalha, que o capital paga, de salário, não inclui ou inclui para pagar menos tanto o trabalho doméstico feminino quanto a integração de trabalhos não remunerados ou de trabalhos escravos. Então, o próprio salário, é isso que eu quero que vocês entendam, o próprio salário oculta essas relações de opressão. O próprio salário, ele revela que há trabalho não remunerado, seja ele doméstico, seja ele escravo, seja ele precarizado, dentro do valor a menos, né? Que não está atribuído só no valor da mais-valia, mas um outro valor ainda de maior degradação no próprio salário. Por isso a expressão patriarcado do salário. Por isso que essas mulheres lutavam politicamente para precificar, né, esse trabalho não remunerado. Não no sentido de que elas fossem precificadas, mas no sentido de que fosse visibilizada essa articulação entre opressão e exploração. Né? Então, o salário foi articulado como uma alavanca, né, para mobilizar não somente o trabalho dos trabalhadores remunerados, mas também o trabalho de uma multidão de trabalhadores onde ficam ocultas as suas condições não salariais. E, ao mesmo tempo, de novo, se replica a estratégia de divisão, como se os trabalhadores fossem exatamente só aqueles que tivessem carteira assinada, como se os trabalhadores fossem só aqueles que tivessem remuneração na CLT, quando, na verdade, os trabalhadores são todos esses que são explorados e oprimidos pelo capital. Né? Por isso também que elas estão fazendo referência a essa precificação para chamar a unidade da classe trabalhadora dentro dessas opressões e explorações diferenciadas, né? Tanto da lógica centro-periferia, quanto da lógica homens versus mulheres. Então, o trabalho assalariado, mais que oferecer uma alternativa ao trabalho escravo, foi tornado dependente da escravidão, enquanto mecanismo para ampliar a parte não remunerada do dia de trabalho assalariado, da mesma forma que o trabalho feminino não remunerado. Gente, eu teria, assim, um monte de coisa para falar disso, né? Mas aí não dá, são muitos slides, a gente passaria muito do nosso tempo. Eu queria que vocês entendessem as reivindicações dessa perspectiva teórica, esse é o meu objetivo. Que vocês entendessem o conceito de patriarcado de salário. O patriarcado como um conceito, né, que cria um tipo de opressão específico na divisão social e sexual do trabalho, desse período do alvorecer do capitalismo, e que vai sendo constantemente refeita nessas novas crises de acumulação do capital, né, e redefinição dessas estratégias. Assim como também entendessem o salário nessa articulação. Né? Como o salário escamoteia todo esse trabalho não remunerado, seja ele doméstico, seja ele escravo, seja ele precarizado. Hoje, o que nós temos é exatamente uma crise desse patriarcado do salário, porque há uma expansão da não remuneração, há uma expansão da precarização. Né? Então, hoje, o trabalho assalariado ele vem sofrendo cada vez, vocês veem isso no Brasil, né? Cada vez uma lógica de contenção desse assalariamento, mas percebam que essa lógica de contenção do assalariamento e a perda de todos os direitos adquiridos nessa lógica, nesse cálculo biopolítico dos séculos XX, do estado de bem-estar social, como eles vão, ao mesmo tempo, perdendo essa lógica do assalariamento, mas, ao mesmo tempo, redefinindo um patriarcado mais violento, por violências de economia informal, por milícias, por processos de informalidade, por trabalho imaterial, onde os homens é que têm os likes. Era isso, basicamente, que eu queria falar e explicar essas partes para vocês. Mas a gente não teve muito tempo. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica central disso. Eu vou enviar para vocês, depois vocês só me enviem um e-mail para enviar os outros slides. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado das provocações que eu fiz aí para vocês. Sim, professora, foi ótimo. Me lembrou várias autoras, né? Acho que você citou aqui a Frederic, a
como é o nome dela? A Paredes, que a gente leu semana passada, entre infinitas outras, aquela psicóloga, como é o nome dela? A Valesca. A Valesca trabalha mais do ponto de vista, eu acho que da psicologia, né? E da sexualidade, que também tem a ver com esse... Né, a forma como a nossa cabeça foi mudada e ensinada a pensar. Eu acho que se esses slides estivessem disponíveis, porque vai dar uma direção boa nas leituras. Ótimo. Vocês vão ver que os slides contêm a aula do texto, mas os antecedentes e algumas informações a mais para vocês entenderem a lógica do patriarcado do salário. Quero que vocês entendam como esses dois elementos, opressão e exploração, se articulam. Esse é o objetivo. Mais alguma questão, além da Fernanda? Fernanda, obrigada pela participação. Você não me deixou falando sozinha. Obrigada. Professora. Mais alguma questão, gente? Tudo bem? Então, a gente pode fechar aqui. Depois, vocês só me enviem. Podem mandar pela professora Luzia um e-mail do grupo, de vocês, para eu enviar a apresentação toda. Não, de nada, Deise. Eu que agradeço a audiência. A presença. Nada, Caroline. Eu que agradeço, Ingrid. Obrigada pelos coraçõezinhos, obrigada. Caroline, nada. Obrigada. Desculpem, gente, pouco tempinho. Todo mundo me alertou, você não vai conseguir falar tudo isso. E, enfim. E eu juro para vocês que eu tenho essa mania de me criticar, de ser falastrona, mas hoje eu tenho que me controlar para dizer isso é uma coisa boa em mim. Ser assertiva, falar, etc. Enfim. Nada de mordaças e nem silenciamentos, por favor. Nem focinheiras, né? Então, beijo para vocês, bom final de semana, espero ter contribuído aí com vocês. Vamos continuando na luta, avante! Beijo. Tchau.